Então, eu trago na realidade, uma sugestão e uma reflexão a partir Uhum, da entrevista que a Bia Ferreira, a cantora, a compositora e tantas coisas mais, uhum, deu ao podcast da Blitz, e que traz uma referência que nos liga para um evento, ou que nos liga a um evento que vai acontecer no próximo sábado, e que acho que é muito importante que tenhamos presente uma das realidades que a Bia partilhou, que é o facto de as mulheres negras no Brasil, isto, enfim, o facto de existirem dados estatísticos permite fazer este tipo de afirmações, das mulheres negras no Brasil receberem menos anestesia, portanto, serem menos beneficiadas com a possibilidade de serem anestesiadas na altura do parto. E a Bia, portanto, esta é uma das informações que a Bia traz nessa entrevista e que me remeteu imediatamente para o trabalho da Samana, portanto, a saúde das mães negras e racializadas em Portugal. E que, justamente, indo ao encontro desta necessidade de conhecermos qual é que é o tratamento a que estão sujeitas as mulheres negras e racializadas em Portugal na altura do parto, antes ainda no pré, portanto, na preparação, depois durante o parto e o pós-parto, não é? O que é que acontece a estas mulheres? Há um tratamento diferente ou não? Um tratamento diferente para pior? Em que medida? E foi justamente para conhecer esta realidade que a Saman lançou um inquérito, um questionário, já em 2021, portanto, durante 2 anos decorreu esta recolha, que uhum. inclusivamente mobilizou ou motivou alguns encontros presenciais em que as pessoas da Saman estiveram a apoiar algumas mulheres a preencher, a responder ao questionário. E eu estou muito expectante para perceber qual é que vai ser o resultado, que vai ser apresentado no próximo sábado, agora dia 9 de setembro, no Largo Residências, às 10h30. Portanto, fica aqui uma oportunidade de nós sabermos mais sobre esta realidade, ou sabermos alguma coisa concreta sobre esta realidade em Portugal. Porque os dados que nós possuímos para outras realidades, eles apontam todos no mesmo sentido. Que, de facto, existe este racismo que se expressa também nesse momento. Portanto, Uhum, o momento do parto não está imune, infelizmente, a todas estas expressões, a todas estas violências às quais estamos expostos. E eu convido-vos a acompanharem este trabalho da Saman, também a estarem presentes, portanto, se tiverem essa disponibilidade, apareçam, até porque no sábado celebra-se e assinala-se o Dia Mundial da Grávida, e também para acompanhar essa programação está previsto uma pequena feira, também no Largo de Residências. Não sei se as previsões de chuva vão alterar essa programação ou não, mas é isto que está sobre a mesa. Depois ainda, assinalo aqui, em relação a esta entrevista da Bia Ferreira, esta sensação que eu tenho tantas vezes quando ouço pessoas negras de outros contextos falarem, partilharem as suas vivências raciais, de perceber como altera-se a geografia, mas e depois as vivências se não são as mesmas, são muito próximas. Portanto, uhum. toda a entrevista da Bia, para mim, é muito importante que seja ouvida, e tu, Zé Rui, no final desta conversa com a Renata, estavas aqui a partilhar, não é, esta inquietação, como é que nós vamos construir estes espaços de diálogo, e eu sinto que muitas vezes vêm destes lugares, destas figuras públicas, destas pessoas com visibilidade, que já Uhum, têm outro tipo de alcance, poderem falar ou falarem de uma forma aberta, sendo que todo o trabalho da Bia também é isto, não é? Mas para quem não conhece o pensamento da Bia, que sabe que é uma cantora e que anda por aí a dar concertos, ouvi-la falar sobre esta temática e sobre como ela marcou a sua vida, eu acho que é muito poderoso.
é muito poderoso aceder a essas reflexões, porque permite também tomadas de consciência. E partilho, por exemplo, uma das notas, que para mim é das mais necessárias de ir propagando e que resulta justamente desta conversa, que é o dizermos às nossas crianças para falarem, para responderem. Portanto, diante de episódios racistas, nós temos de facto de educar as nossas crianças para essa resposta. E ela partilha essa aprendizagem desse lugar de criança, de alguém que já foi uma criança, que foi para casa a chorar ou a partilhar um episódio de agressão racista, portanto, de insulto racista, e que tipicamente o que ouvia era não deste troco, não é? Um bocado, como ela diz, aquela lógica muito religiosa do dar a outra face, não é? E a partir do encontro com uma tia que lhe disse, da próxima vez que isto acontecer, porque no caso o insulto que lhe dirigiam era o teu cabelo é como se fosse palhadaço, e ela, portanto, a tia o que lhe disse foi, da próxima vez que ouvis isto, diz, palhadaço tem inúmeras utilidades, tu não tens nenhuma, foi assim qualquer coisa, estou aqui a citar de cor, mas foi esta a resposta que a tia sugeriu que ela desse. E ela disse que no dia seguinte foi para a escola com esta ansiedade de agora quero que me insultem, que é para eu vos responder. Então, a partir desse episódio, ela partilha exatamente essa lição, que é, em vez de estarmos a dizer às nossas crianças não respondam, não liguem, que é uma coisa que se diz muitas vezes, não ligues, não é? Não ligues. É para ligar e é para ensinar as nossas crianças a responder exatamente. De uma forma que nos valorize. Não é? Não estou aqui a dizer para entrar nesta lógica do insulto barato, mas é, de facto, mostrar a superioridade que temos enquanto seres humanos que não temos esta história de oprimir outros seres, esta história de crimes, e é desse lugar que nós falamos. E, portanto, eu acho que, de facto, há aqui uma entrevista com um conteúdo riquíssimo, portanto, volto a partilhar. E também, deixo aqui só uma nota, que foi uma partilha que foi feita pela Ana Isabela, de uma notícia sobre um museu em Dortmund, portanto, na Alemanha, e que eu nem sequer vou tentar dizer o nome do museu, mas que tem uma exposição que se chama Isto é Colonialismo, e que está a ser contestada porque proibiu, vedou o acesso a um dos espaços, a uma das áreas, vedou o acesso a pessoas brancas. Portanto, e então surgiu logo esta questão, racismo, não é? Como é que pessoas brancas não podem aceder àquele espaço? E então o museu... Sim, e o museu explicou que tem que ver com a criação do espaço seguro, não é? Para estas pessoas negras que estão ali a visitar aquela secção específica da exposição. Portanto, há uma intencionalidade ao fazerem daquela forma, mas acho curiosa sempre a reação que se gera a partir da exclusão das pessoas brancas, sem que elas reflitam, não é, sobre os séculos de exclusão que têm produzido. E fica também esta nota. Não sei, Renata, não sei se tens alguma coisa a acrescentar a estas duas notas que a Paula trouxe. Eu acompanho a Bia Ferreira, né? Maravilhosa, mulher incrível, uma potência extraordinária. E pronto, é exatamente a partir desse lugar, né, de fala, né, de artistas, de ativismo, que é importante, né, ter essas mensagens, esses debates. E pronto, por exemplo, aqui em Portugal, eu acompanho algumas pessoas, né? Então sempre estou compartilhando, né, o que essas pessoas estão debatendo, estão dialogando, para que outras pessoas também tenham acesso, né? Às vezes eu tenho colegas que, eu nem sabia que existia isso aqui em Portugal, e existe já há X tempo, né? E é a partir desse lugar de informação e de uma contranarrativa, né, do que é posto, que é importante a gente estar dialogando e atento. Danilo, não sei se tens algum tema para trazer aqui para a nossa conversa ou se querias comentar algum dos temas. Eu tenho e também queria comentar. Eu acho fantástico ver
esta iniciativa, agora que sobre a questão do sofrimento na gravidez das mulheres negras. E eu queria acrescentar aqui uma coisa que há poucos dias estive a debater com uma amiga minha, falámos. E então, basicamente, uma das coisas é, por exemplo, a nível médico, a maior parte das doenças e todas as investigações foram feitas a pensar no homem branco, literalmente. E então, há certas coisas que são mais difíceis de detectar numa mulher branca e muito mais ainda em todas as pessoas negras, etc. Ou seja, logo aí há logo uma disparidade, ou seja, há muito mais tratamentos e formas de detectar coisas precocemente, e o facto de falarmos desta abordagem no concreto, e como também a Paula reforçou, acaba por ajudar a emancipar consciências, não só nós, como a sociedade, e eu acho que é tipo a ponta do véu. A ponta do véu. Por outro lado, só para dizer que, por exemplo, foi no Brasil, como há outros registros, né? Nomeadamente a questão dos estudos étnico-raciais, e há uns tempos soube que uma boa parte dos casos de cancro da próstata ocorriam nos homens negros. Ou seja, estou aqui a fazer um paralelismo relativamente a esta questão da saúde. Sobre a outra situação, eu neste momento preciso de debruçar mais sobre outra questão que a Paula falou, mas sim, sempre que há alguns afastamentos ou algumas limitações, há algumas indignações, e é também, ou seja, há alguma coisa que não deve ser passada ao lado, devemos tentar perceber e estas coisas e também agir em conformidade. Olha, o tema que eu queria falar tem a ver com um documentário que se chama Monumento Catástrofe, que foi feito aqui em Portugal. E está disponível online. Eu vou deixar depois aí o link. E uma das coisas que me chamou a atenção tem a ver com, e foi inevitável fazer aqui um paralelismo com o memorial da escravatura que a Jazz lançou, a iniciativa, em 2017, e que já estamos em 2023 e que tem sido ali, tem sido completamente, ou seja, há uma recusa de fazer as coisas por parte do Estado português. Ou seja, da questão, quando falamos do racismo estrutural, concreto. Neste caso estamos a falar concretamente da Câmara Municipal de Lisboa, não é? Exatamente, sim. Eu estou a falar disto porque nesse documentário, eu até vou citar aqui mesmo os números, para terem uma ideia, nesse documentário, que fala das questões dos monumentos e memoriais que foram erguidos nos últimos anos, nas últimas décadas, em memória dos combatentes das guerras coloniais. Então, para terem uma ideia, entre 74 e 2003 foram edificados 52 destes monumentos. E mais de 2 centenas foram nos últimos 13 anos. Eu quando vi isto, fiquei assim... ou seja, numa altura em que se começa a falar da questão da reparação, aqui há uma coisa também no concreto completamente díspara. Então, supostamente há quase 300 monumentos dedicados às questões das ex-colónias e dos guerreiros, dos combatentes. Pronto, eu deixava aqui esta situação que de facto deixou-me bastante conturbado e perturbado, porque nos últimos 13 anos cerca de 2 centenas
foram feitos, e em contrapartida há este memorial da escravatura que está a ser protelado. Então, é isto que eu queria deixar para... Fica aí o convite então para. Vou deixar o link. Sim. Também há um livro que dá para descarregar gratuitamente em PDF. Vou deixar também o link aí. Qual é o livro? Desculpa. Chama-se A Volta ao Mundo em 80 Catástrofes, que é também é feito pela Left Hand Rotation. Vou deixar aí os links. Ok.